Olá, crianças! Vocês estão bem? Eu estava com muita saudade de vocês. Hoje eu vou contar uma história para vocês que está aqui na palavra. E vocês sabem que a palavra de Deus é a verdade. Não é mentira como essa daqui. Vocês já aprenderam, não aprenderam? Que essa daqui é a história verdadeira, é a história da palavra de Deus. Mas só que a história que eu vou contar para vocês hoje, eu fiquei com muito medo. Muito medo, sabe? Eu fiquei com tanto medo que eu queria me esconder. Muito medo. Vamos chamar a nossa história. Nossa história vai começar. Nossa história vai começar. Então chama todo mundo, criança e adulto, que Deus vai falar e te abençoar. Olá, crianças! Hoje eu estou aqui para contar uma história para vocês. Como vocês viram, a história, eu fiquei um pouco com medo de contar essa história para vocês. Mas sabe, nós precisamos aprender. Esses dias, eu dando aula, eu ouvi uma criança falando a respeito disso e eu fui procurar na palavra o que ela ensinava sobre isso. Porque as crianças de hoje estão com muito medo. Muito medo. E aí, aqui está uma história que fala de um homem que era muito perturbado. Porque hoje as crianças estão assim, ou elas têm muito medo do poderio do mal, de Satanás, das trevas, ou ela acha que é poderosa, se ela pode enfrentar alguma coisa. E eu vou ensinar o que está aqui na palavra. Lá em Marcos 5, conta uma história. Ela começa no capítulo 4, contando que Jesus um dia, ele estava atravessando o mar da Galileia. Por que será que ele estava atravessando aquele mar? E ele estava num barco. Ele estava dormindo, estava tranquilo, estava tudo bem. Só que aconteceu uma coisa. Quando ele estava naquele barco, aconteceu uma coisa. Aquele mar começou a se agitar. As ondas começaram a ficar muito altas, ao ponto de as águas estarem entrando dentro daquele barco. E os discípulos ficaram com tanto medo, que eles acordaram a Jesus e falaram: Jesus, o Senhor não se importa que a gente vai morrer? As águas estão entrando no barco, olha a tempestade. E Jesus levantou calmo, tranquilo daquele barco. E sabe o que ele falou? Falou: mar, águas, quietinhos. E sabe o que aconteceu? Aquele mar ficou quietinho. Jesus tem poder sobre as águas do mar. Olha o poder que Jesus tem sobre a natureza. Mas Jesus estava procurando uma pessoa. Quem será? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Jesus deixou uma multidão para ir atrás de uma pessoa. Quem será essa pessoa? Aí o que aconteceu? Jesus acalmou a tempestade, saiu do barco e sabe o que aconteceu? Quando ele saiu do barco, ele chegou em terra firme. Chegou em terra firme. Quando ele entrou naquele lugar, a Bíblia diz que era a cidade de Gadara. Aí aconteceu que quando ele chegou naquele lugar, aconteceu uma coisa. O que será que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito estranha. Quem será? Um homem, a roupa toda rasgada. A Bíblia diz que não era nem roupa, ele estava sem roupa. Mas eu botei uma roupinha nele aqui para ele ficar assim melhorzinho. Mas diz que ele não tinha roupas. Ele andava nu. Ele andava gritando. Ele morava num cemitério. Olha que lugar tenebroso. Olha onde esse homem morava. Ele morava num cemitério. E sabe o que acontecia? Ele usava pedras para se cortar. Ele estava todo mutilado, gritando
gritando, a cabeça dele assim toda ruim. E ele gritava de desespero. Aí sabe o que acontecia? As pessoas daquela cidade, quando viram ele assim, todo rasgado, todo assim, sabe o que eles queriam? Prendê-lo com correntes. Mas ele tinha uma força tão grande que ele pegava aquelas correntes assim e destruía. Ele tinha uma força assim, terrível. Todos tinham medo, ninguém passava por aquele lugar de medo dele. Ele era uma pessoa assim que ninguém queria ficar perto. Tal era a situação terrível que ele estava, sangrando, sem roupa, gritando. Mas acontece que a morte que ele estava, ele encontrou Jesus, que é a vida. E Jesus atravessou aquele mar só para encontrar com aquela alma. Aquela alma era preciosa para ele. Você é precioso para Deus. Muitas pessoas podem falar que você não tem valor, que você é qualquer pessoa, mas você é precioso. E você, quando você abre o coração para Jesus, você pode clamar o nome de Jesus em qualquer lugar, mesmo que você esteja com medo. Olha que o medo também se curva diante de Jesus. E aquele homem, quando encontrou a Jesus, ele, sabe o que ele fez? Aquele homem que ninguém conseguia amarrar, nem com correntes, aquele homem se prostrou diante de Jesus. Porque aquele homem, ele não era doente, ele tinha espíritos malignos nele, ele tinha demônios nele. Olha, o mar obedeceu a Jesus, a terra toda obedece o nome de Jesus. Mas os demônios se curvam diante de Jesus também. Olha para vocês verem, olha, muitas vezes você está com tanto medo. Se você tem Jesus, clame pelo nome de Jesus e o mal tem que sair. E aquele homem que estava cheio de poderio maligno se prostrou aos pés de Jesus. E Jesus mandou que aquele poderio maligno fosse embora. Olha para vocês verem, assim perto deles, assim estava pastando muitos porcos, muitos. Aí aquele homem, não era o homem que falava, era o mal que estava dentro dele. Ele falou assim, manda que a gente saia e vá para aqueles porcos. E o mal foi, Jesus deu ordem, eles foram. Só com a ordem de Jesus o mal obedece. E aqueles porcos saíram correndo e se afogaram no mar. E aquele homem que estava todo destruído, aquele homem que estava com aquelas, assim ó, ferido, destruído, com a cabecinha assim ruim, se cortando com pedras, ninguém queria ficar perto dele. Sabe o que aconteceu com aquele homem? Deixa eu contar para vocês. Sabe, as pessoas ficaram sabendo que quando aqueles porcos se afogaram no mar, as pessoas que estavam ali por perto viram. Eram as pessoas que cuidavam daqueles porcos. Então eles foram para a cidade e contaram para a cidade o que Jesus tinha feito. E sabe o que aconteceu? Toda a cidade veio olhar o homem que tem poder sobre até os demônios. E quando eles chegaram, sabe o que aconteceu? Aquele homem que andava todo destruído estava ali, ó, sentadinho, limpinho, vestido e ouvindo o que Jesus falava. Calminho, não precisava corrente, não precisava mais nada. Jesus deixou aquele homem feliz e liberto. E toda a cidade viu que Jesus tem poder. Há crianças que têm muito medo, não dormem nem com a luz apagada, têm muito medo. Você já pediu para Jesus morar no seu coração? Se Jesus está no coração, você não precisa ter mais medo nem do escuro. Agora, tem crianças que querem o poder do mal para se fazer poderosa. Poder é o nome de Jesus que tem poder sobre o mar,
e sobre até os espíritos malignos. E eu vou terminar cantando uma música para vocês que eu ensino para minhas crianças pequenas, que fala assim, olha: quando eu estou brincando, Deus está sempre comigo. Quando eu estou dormindo, Deus está sempre comigo. E quando eu estou com medo, Deus está sempre comigo. Aonde você estiver, papai, mamãe, pode não estar ali, mas se você tem Jesus no seu coração, nunca você estará sozinho. E o Senhor está te guardando. E sabe, aconteceu mais uma coisa. Quando Jesus estava indo embora, aquele homem queria ir junto com Jesus. Ele ficou tão apaixonado por Jesus, por aquilo que Jesus fez na vida dele, que ele queria ir junto. Jesus falou: não, você não vai comigo. Você vai voltar para sua casa e você vai falar para todas as pessoas o que eu fiz na sua vida. Então, crianças, quando Jesus entra no seu coração, você tem que contar para todas as crianças que Jesus tem poder sobre o mar, sobre o poderio do mal e que Ele é o Senhor de todas as coisas. Você agora pode contar que Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Deus te abençoe. Não se esqueça de dar um joinha para a história. Tem muitas crianças precisando descobrir que Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Até mais. Tchau, tchau. Nossa história vai terminar. Nossa história vai terminar. Então tchau pra todo mundo, criança e adulto. Fiquem na paz, semana que vem tem mais.